pouco surpreso. Nós estamos acho que com 73 pessoas inscritas. Dois irmãos me mandaram mensagem dizendo que infelizmente não vão poder acompanhar aqui o curso, né? Então, de 73 menos 2, 71 pessoas. Eu imaginava que talvez a gente ia ter uns 25 inscritos, por aí no máximo. Para 70 é um número bastante expressivo, né? Então a gente vai iniciar e que Deus nos abençoe, Deus abençoe a vida dos irmãos nessa disponibilidade de numa segunda-feira à noite, né? É um caso meio inédito, né? A gente está com o templo aberto para estudar a Bíblia numa segunda-feira à noite. Não é isso, Cleide? Você lembra disso em alguma época, não? Você tem tanto tempo de igreja, né? Não, muito bom, graças a Deus. Vamos orar então? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. É privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede, uma grande oportunidade que o Senhor nos dá, de diante da tua palavra, buscar orientação espiritual, aprendizado, crescimento. Então que o Senhor nos abençoe tremendamente. Cada um de nós aqui, ó Deus, nos ajuda a entender esses temas, estes assuntos que estão relacionados à salvação que o Senhor propõe para nós. Então que em nome de Jesus sejamos abençoados, esclarecidos. Quem sabe, ó Deus, pontos importantes a serem estabelecidos, compreendidos, ligados, que o Senhor nos dê essa mente aguçada, um coração desejoso, com fome, sede de aprender, de conhecer, de buscar e alimentar a alma. Em nome de Jesus é que nós pedimos, oramos, agradecemos. Amém, Pai. Amém. Bom, você que é membro da igreja, né? A gente costuma dizer que o povo da casa é o povo da casa, né? Então, você é membro da igreja, que Deus abençoe. Você que está visitando, você é muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo mesmo aqui a esse curso, né? A ideia aqui não é a gente fazer uma série de cultos, não, é um curso. Então, nós vamos entrar direto no assunto, tentando encontrar aí a melhor forma, a melhor maneira de estudar esses temas e esses assuntos da Escritura, tá? Então, vamos lá. Eu quero começar estabelecendo com vocês alguns pontos importantes que antecedem o aspecto propriamente da doutrina bíblica da salvação. Nós vamos discutir e vamos trabalhar aqui aqueles 9 pontos que envolvem todo o aspecto da salvação. Evidentemente, a gente poderia estender muito esse curso, né? Porque cada um desses pontos a gente vai dar também um panorama geral. Não vamos entrar em todas as discussões e todos os debates possíveis. Então vai ser um panorama geral, uma noção geral desses aspectos. No entanto, a gente precisa se situar que a doutrina bíblica da salvação afeta profundamente um pecador e afeta de tal forma que muda o seu status, espiritualmente falando, obviamente, não é? E muda a sua condição espiritual diante de Deus. Então eu preciso estabelecer com os irmãos a distinção e a diferença entre o que nós chamamos de pontos dos arminianos e dos calvinistas. Eu não vou entrar nesse debate, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer, porque eles partem de pressupostos diferentes. Para os calvinistas, o pecador encontra-se absolutamente morto no seu estado e na sua condição de pecador. Para os arminianos, é um outro sistema de doutrina, né? O ser humano, no seu estado de pecado, não encontra-se morto, ele encontra-se ferido. Qual é a diferença entre um morto
e um ferido. Qual é a diferença? Os irmãos sabem? Qual é a diferença entre um morto e um ferido? O morto está morto. O ferido está vivo. Essa é a diferença básica entre um morto e um ferido. Um morto espiritual em relação a Deus está morto. Um ferido, digamos assim, espiritual em relação a Deus, está vivo. Então, qual de fato é o ponto de partida das Escrituras Sagradas em relação ao pecador no seu estado de pecado? Então vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 2, Deus disse aos nossos primeiros pais: no dia que vocês me desobedecerem, vocês vão, o quê? Morrer. Certo? Ou Deus disse para eles: no dia que vocês me desobedecerem, vocês vão ficar espiritualmente feridos. O que é que Deus disse para eles? Vocês vão morrer. Ok? Tá. Nós lemos em Efésios, no capítulo 2, que espiritualmente, no estado de pecado, o pecador está morto em seus delitos e pecados. Não está ferido, está morto. Antigo Testamento, o pecado traz a morte espiritual. Gênesis capítulo 2 e o capítulo 3 é exatamente isso que acontece. Quando os nossos primeiros pais pecam contra o Senhor, desobedecem ao Senhor, Deus coloca os nossos primeiros pais para fora da presença de Deus, para fora da comunhão de Deus, para fora do lugar de habitação ali de Deus, o jardim. Há um rompimento de comunhão entre Deus e o pecador. E no Novo Testamento, Paulo afirma com todas as letras que o ser humano, no seu estado de pecado, está morto. No mesmo capítulo 2 de Efésios, a gente encontra a afirmação de Paulo de que no aspecto da salvação, Deus nos ressuscitou em Cristo. Você ressuscita alguém que está vivo? Não. Você ressuscita alguém que está morto. Bom, se você ressuscita eu não sei, não é? Mas uma pessoa só pode ser ressuscitada, caso por exemplo de Lázaro, né? João capítulo 11, é um ato pelo qual Deus traz à vida quem estava morto. Por que isso é importante? Pela seguinte razão: se o pecador, no seu estado de pecado, está morto para Deus, a partir de si mesmo, esse pecador morto, ele pode, a partir de si mesmo, ele pode ver Deus? Sim ou não? Sim ou não? Os irmãos não têm convicção disso? Vou repetir. Se o pecador, em seu estado de pecado, se encontra na condição de morto espiritual, a partir de si mesmo, ele pode ver Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Ele está morto. Ele pode, a partir de si mesmo, andar em direção a Deus? Sim ou não? Por quê? A partir de si mesmo, ele pode ouvir Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Ele está morto. A partir de si mesmo, ele pode desejar Deus? Sim ou não? Não. Por quê? Ele está morto. O que um pecador, no seu estado de pecado, pode fazer em relação a Deus, a partir de si mesmo? Nada. Absolutamente nada. Está claro isso? Está claro isso ou não? Alguma dúvida sobre isso? Certo, Patrícia? Certo aí, Mateus? Os irmãos lá atrás, tudo certo? Alguma dúvida sobre isso? Está claro isso, gente? Isso é um pressuposto para a gente estudar aqui a doutrina bíblica da salvação. Por que eu tenho que entender isso? Porque a doutrina bíblica da salvação é como Deus, pelo Espírito, na obra de Cristo, aplica sobre um pecador espiritualmente morto a obra da salvação.
Não é o pecador que faz alguma coisa para ser salvo. É Deus que faz alguma coisa pelo pecador, para o pecador ser salvo. Eu costumo dizer, aqui não, os botões os interruptores para acender a luz estão lá atrás. Mas o que acontece primeiro? A gente aperta o interruptor e a luz acende depois, ou a luz acende primeiro e depois a gente aperta o interruptor? O que vem primeiro? O que vem primeiro, irmãos? Apertar o interruptor? Mas, quando você aperta o interruptor e a luz acende, você não consegue nem marcar o tempo que existe entre apertar o botão e a luz acender, certo? Mas o que vem primeiro? Apertar o interruptor. A luz só acende porque é resultado de você apertar o interruptor, certo? O pecador só é salvo porque Deus aperta o interruptor para salvá-lo. E ele só é salvo como resultado da obra da graça de Deus na salvação aplicada sobre esse pecador. Está claro isso? Todos esses aspectos envolvendo a salvação, que a gente vai estudar aqui, inicia em Deus e o pecador recebe isso passivamente. Ele recebe essas ações de Deus passivamente e ele vai apenas e tão somente reagir a Deus. Não é ele que toma a iniciativa e Deus reage, é o contrário. Deus toma a iniciativa e o pecador reage. Está claro isso? Tendo dito isso, né, se está claro para todo mundo, a gente então pode entrar aqui nesse aspecto da doutrina bíblica da salvação. Tá ok, irmãos? Alguma pergunta, algum comentário? Pode interromper sem nenhum problema, você pode perguntar o que você quiser e eu respondo o que eu souber. Tá ok? Posso continuar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fala aqui no microfone para que eu possa ouvi-lo. Por favor. Ok? Certo? Posso ir adiante? Então vamos lá. A doutrina bíblica da salvação. A gente começa com dois aspectos. Primeiro, a questão do conceito. Pela sua total obediência ao Pai e pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo conquistou-nos salvação do pecado e de todos os seus resultados. Mas essa obra salvadora de Cristo não tem valor algum para nós, até que tenha sido aplicada aos nossos corações e vidas pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Mas é o seguinte, aonde que Cristo conquistou salvação para nós, gente? Que lugar? Na cruz, tá? Então é na cruz. A cruz é fora de nós ou é dentro de nós? Oi? É fora. Aliás, a cruz de Cristo, fisicamente falando, está muito distante da gente, né? Muito distante. Não tem nada a ver com a gente aqui em termos de local onde nós vivemos, né? Então, Cristo morreu lá em torno de Israel, lá em Israel, né? Hoje, inclusive, está em holofotes, né? Israel, por conta desses ataques aí do Hamas. Então, Cristo morreu lá. A cruz é lá. Então, o que esse parágrafo está dizendo? Que o que Cristo conquistou para nós, e conquistou mesmo, na cruz, precisa ser aplicado sobre nós e em nós. Essa obra que Cristo realizou lá na cruz precisa ser tomada e precisa ser vestida em nós, ou implantada em nós. Se essa obra não for vestida e implantada em nós, não tem efeito salvador na nossa vida, tá? Então, a obediência de Cristo ao Pai, seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, Cristo conquistou para nós salvação. E essa obra dele, realizada lá na cruz, vai ser tomada no tempo e no espaço
pelo Espírito de Deus, que é uma obra exclusiva do Espírito, e vai ser aplicada sobre a vida de um pecador. Alguns Deus aplica quando eles têm 10 anos de idade, 20 anos, 70 anos, 80 anos. João Batista já era cheio do Espírito Santo de Deus no ventre materno, ele não tinha compreensão nenhuma, mas o Espírito de Deus já tinha feito a obra ali, enquanto ele ainda estava no ventre materno, tá? Tudo bem? Tá claro isso? A obra de Cristo realizada lá na cruz precisa ser tomada pelo Espírito e precisa ser aplicada sobre nós. Se essa obra, Paula, o Espírito de Deus não tomar de lá e não aplicar sobre você, você vai olhar para a obra da cruz de Cristo e não vai entender bulufas, não vai entender absolutamente nada. Por quê? Porque morto entende alguma coisa de Deus? O que é que morto pode fazer em relação a Deus? Nada. Tá ok? Então, esse é o aspecto. Então, a doutrina bíblica da salvação estuda a maneira como Deus pega todas essas coisas que Cristo fez e conquistou na cruz e aplica sobre os pecadores, transformando-os do seu estado de condenação e perdição para a salvação eterna no próprio Cristo, em Cristo Jesus. Tudo bem? Está claro isso? Posso continuar? Está claro mesmo, irmãos? Tem alguma coisa estranha para vocês? Não? Pois não, Karina. Fala no microfone, por favor. Talvez o senhor vá falar ao longo das aulas, né? Mas aí quando a gente pega ali, somente aquele terminho ali, conquistou, né? E aí a gente, né, retomou a cruz, isso retoma sofrimento, né? E aí em que sentido que é esse conquistou para o pecador? Assim, as escamas cair dos olhos, para entender todo esse processo, para entender toda a volitude. Aí eu retomo a sua ilustração com a luz, né? Porque antes do acender a luz, você tem a questão da volitude. Eu tenho a intenção de acender a luz, né? Então, Cristo tem a intenção de conquistar o pecador, né? Então, assim, em que sentido esse verbo ali, né? Conquistar, tem essa aplicabilidade? Certo, tá. A gente vai entrar um pouco mais específico nesse aspecto quando a gente estudar sobre a justificação, que é um dos aspectos da salvação. Mas adiantando, o que Cristo conquistou para nós, com a sua vida, seu sofrimento, morte e ressurreição, tem a ver com os benefícios de uma vez sendo sacrificado em nosso lugar, todos os benefícios, na verdade, que Deus tem prometido àqueles por quem Cristo de fato morreu. Então, assim, por causa do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo, a gente tem perdão de pecados. Por causa do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo, a gente tem a segurança de vida eterna. Por causa do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, a gente tem a herança prometida da parte de Deus. Todos os benefícios em termos de promessa que Deus dá àqueles que são filhos de Deus, são adotados, são santificados, nascem de novo, são regenerados, Cristo conquista na cruz. A obra de Cristo na cruz, de carregar na cruz a nossa culpa e todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, abre diante de nós a possibilidade de Deus olhar para nós e ver Cristo em nós, sem enxergar os nossos pecados, porque eles foram colocados sobre Cristo e os nossos pecados morreram quando Cristo morreu e foi sepultado. E, portanto, nós podemos abraçar a Deus, podemos chamar Deus de Pai, podemos, sem medo, nos aproximar de Deus, manter comunhão e desfrutar dessa comunhão plena com Deus já aqui e agora. Então, todos esses benefícios, em termos de promessa que nós lemos nas Escrituras, tudo nos é dado tão somente por meio de Jesus Cristo, que é o mediador entre Ele, Deus e nós. Tá? Ajudou? Mas quando a gente entrar na justificação, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso. Tá ok? Ok?
Posso ir adiante? Tá, eu vou citar aqui um livro, Salvos pela Graça. Se você quiser se aprofundar, você pode adquirir esse livro. É publicado pela Casa Editora Presbiteriana ou Editora Cultura Cristã. Até vi o valor dele lá, mas eu fiz uma série de coisas hoje, agora eu não vou lembrar. Mas esse livro vai tratar muito, ele é um livro grosso, grande, né? Não é tão pequeno, mas ele trata muito sobre questões da doutrina bíblica da salvação. Então, se você quiser se aprofundar e se aperfeiçoar mais, a indicação do livro está aí também, eu mandei no grupo aí, no slide, você pode verificar lá, tá? Vamos lá. O estudo da aplicação da obra da redenção ao povo de Deus é chamado soteriologia, derivada de duas palavras gregas, soteria e logos, né, significando a doutrina da salvação, tá certo? Rukema, né, o nome do autor, Salvos pela Graça. A gente vai aprender uma música, o Ministério de Música inclusive já está ensaiando essa música, né, com o tema Salvos pela Graça. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei. Uma teologia fantástica. É uma letra simples, mas extremamente correta. É uma teologia bem reformada, digamos assim, esse aspecto. Deus nos justificou em Cristo, todos os nossos pecados foram resolvidos. A santificação tem a ver com a minha vida aqui e agora, e a glorificação é o que eu vou ser quando eu chegar lá na glória, né? É por isso que o João disse que nós não somos mais o que nós éramos, perdidos, condenados, mortos, mas nós ainda não somos o que haveremos de ser, glorificados. Então nós estamos digamos assim, num meio caminho, e Deus começou a obra de salvação, Filipenses 1:6, e aquele que começou a boa obra vai o quê? Vai o quê? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o caminho que nós estamos seguindo, tá? Vamos lá. Esses são os aspectos da doutrina bíblica da salvação. Então a palavra está no meio ali para a gente ir construindo, né? Então tudo começa com um chamado. Se Deus não chamar, ninguém vai. Não sou eu que me chamo para ir para Deus, é Deus que me chama. A gente vai ver isso hoje. Como resultado do chamado, Deus implanta a vida em nós. Implantar a vida é regeneração. Alguém que recebe vida, que espiritualmente estava morto, tá? Depois da regeneração vem o que é chamado de novo nascimento. O Deus implanta a vida, que é a regeneração. Automaticamente alguém manifesta a vida. Manifestar a vida é novo nascimento. Alguém recebe vida, manifesta a vida, converte, a ideia de voltar-se para Deus, tá? É aqui que aparece arrependimento e fé. Então, as pessoas confundem, né? É muito comum a gente perguntar, o que o pecador precisa fazer para ser salvo? Alguém responde, ele precisa ter de arrependimento e fé. Tá, então o arrependimento vem antes de Deus chamar, antes de Deus regenerar e antes dele nascer de novo? Não vem. Arrependimento e fé só acontece aqui na conversão. A gente vai ver isso quando nós formos estudar esse aspecto. Da conversão vem a justificação, da justificação vem a adoção, todos os aspectos voltados aí para a doutrina bíblica da salvação. Aí vem a chamada santificação. Houve tempo que nós não éramos santos, mas aí Deus então implantou santidade em nós. Percebam, houve tempo que nós não tínhamos santidade, mas aí Deus implantou santidade. Isso tem a ver com obra de Deus em nós. E a partir do momento em que Deus implanta a santidade, a gente anda em santidade. A gente vai estudar isso daí também. Na perspectiva de que fomos chamados, regenerados, nascidos de novo, convertidos, justificados, adotados, santificados, nós permaneceremos nesse processo, porque é produto da graça e da vontade de Deus para nos fazer perseverar, porque isso também vem da parte de Deus. E até o que nós chamamos de glorificação final, que é quando Deus em Cristo vier buscar a sua igreja, tá? Então são todos esses aspectos que a gente vai dar uma passada. Então nós vamos hoje
olhar aqui mais especificamente o chamado, como é que Deus faz, tá? Há dois tipos de chamados que nós identificamos na Escritura. Então aqui eu já estou trazendo, digamos assim, o alimento mais preparado, mais pronto, tá bom? Então eu já fui lá na cozinha, já estudei, já preparei, já selecionei alguns textos, aí eu trouxe, esse é o alimento mais estruturado aqui para os irmãos. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas são dois aspectos importantes para a gente ver. Os teólogos chamam esses chamados de revelação geral e revelação especial. Geral, o nome já diz, é geral, e especial, o nome já diz, é algo mais especial, mais específico, tá? Tá. O que é a revelação geral? A revelação geral é quando Deus chama todos os pecadores por meio da obra da criação. A criação revela a existência de um Deus, né? A obra criada, as coisas que existem, elas existem e apontam à existência de um Criador. Eu não sei o nome do indivíduo que trabalhou para fabricar esse relógio, mas eu sei que esse relógio foi fabricado por alguém, né? O sol, a lua, as estrelas, uma árvore, um ser vivo, né? Todas as coisas existem, mas há sinais de inteligência em todas as coisas. Não tem como eu imaginar que um móvel como esse apareceu sem que alguém o fizesse, né? Não tem como imaginar isso, né? Esse banco, ele tem sinais de alguém que construiu, sinais de inteligência. Então a obra da criação como um todo aponta a existência de um Criador. Por exemplo, a gente lê em Romanos capítulo 19, aliás, Romanos não, né? Salmos, livro dos Salmos, capítulo 19, abra a sua Bíblia, por favor, aí, versículos 1 a 4. O que nós temos nesse texto? Salmo 19, 1 a 4. Nós encontramos o salmista declarando: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, assim, a criação como um todo diz e declara: existe um Criador, tá? Se você ler Romanos capítulo 1, versículo 20, você também entende que há um chamado de Deus para o reconhecimento da grandeza e da majestade de Deus. 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação como um todo clama, proclama e exalta a grandeza do seu Criador. Isso é chamado de revelação geral, tá? Então Deus mostra a todo o mundo, a todo o universo, que existe um ser criador. Ele é o criador de todas as coisas, tá ok? No entanto, apenas a revelação geral não é suficiente, porque não tem esse propósito para salvar alguém da condenação do pecado. O que é necessário para alguém encontrar-se salvo? É necessário uma revelação especial. E é aqui que entra então o aspecto de Deus chamar alguém para a salvação. Então a revelação especial chama a atenção do pecador para o Deus Salvador. Por exemplo, Mateus capítulo 16 é um texto que é bem claro nesse sentido. Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. O contexto
desses dois versículos é aquele em que Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que o pessoal está falando a meu respeito, né? E aí eles respondem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. E aí o versículo 16, aliás, o versículo 15, Jesus olha para Pedro e, aliás, olha para os discípulos, né, e pergunta: mas vós, quem que vocês dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito, ok, eu entendi. Agora eu quero que vocês me digam o que é que vocês pensam a meu respeito. O que é que vocês creem a respeito de mim? Como é que vocês me enxergam? Quem eu sou para vocês? Aí o versículo 16 é a resposta de Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa resposta é uma resposta carregada de muito conceito teológico. Tu és o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. O ungido era o Messias. Mas essa palavra ungido, no Antigo Testamento, carrega o conceito de alguém que é especialmente comissionado, vocacionado, ungido para um ofício específico. Que ofício? As pessoas eram ungidas no Antigo Testamento. Elas eram ungidas para ser rei. Cite o nome de um rei. Davi, outro. Salomão, outro. Saul, outro. Acabou os reis? Josias, e assim sucessivamente. É que a gente sabe bem os três, né? Tá? Qual era o outro ofício de pessoas que eram ungidas? Oi? Sacerdote, tá? E o outro ofício? Eram três. O profeta. O profeta era o sujeito ungido por Deus especialmente para receber de Deus uma comunicação direta e passar essa comunicação para o povo. O sacerdote era a pessoa ungida especialmente por Deus para ser o mediador entre Deus e o culto do povo. Então, quando alguém queria cultuar a Deus, ia ao sacerdote, e o sacerdote cultuava a Deus por ele. E o rei era a pessoa especialmente ungida por Deus para governar o povo. Era Deus através do rei governando o povo. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, é ungido, tu és o Filho de Deus. Afirmação forte, carregada de muito conteúdo teológico. O prometido, o Messias, embora eles não tenham entendido direito qual era o ministério de Cristo, a não ser depois da ressurreição, mas essas convicções estavam presentes ali na vida de Pedro, por exemplo. Onde é que entra a revelação especial aqui, irmãos? O versículo de número 17, dê uma olhada. Pedro diz no versículo 16: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então responde e afirma: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que é que Jesus está dizendo a Pedro aqui, gente? Pedro, a convicção que você tem e a clareza que você tem acerca de mim, que sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, você não chegou a essa conclusão sozinho. Não foi carne nem sangue. Não foi nenhum ser humano, nem você. Você é bem-aventurado porque aprouve ao meu Pai revelar para você, dar entendimento para você, explicar para você, abrir os olhos, os seus olhos, para você entender e para você crer que eu sou o Cristo e eu sou o Filho de Deus. Ou Deus faz isso com Pedro, ou Pedro não compreenderia que estava diante do Cristo e do Filho
de Deus. Isso é revelação especial. Um outro texto que nos ajuda a compreender isso é Atos capítulo 16, versículo 14. Atos 16, 14. Eu vou usar esse texto depois, mais à frente, mas é importante e esclarecedor. Atos 16, 14. O que é que nós temos aqui? Qual é o contexto? O apóstolo Paulo está na cidade de Filipos e ele procura um lugar para orar, um lugar de oração. Parece que ele sai um pouquinho ali da cidade e ele encontra junto a um rio um lugar que pareceu bem para eles que era um lugar de oração. E ali algumas mulheres estavam ali e eles compartilharam do evangelho. E veja o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o que acontece a seguir? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Preste atenção nessa expressão. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela atendeu as coisas que Paulo dizia? Sim ou não? Agora, por que ela atendeu as coisas que Paulo dizia? Porque Deus apertou o interruptor. Está claro isso? Ela acendeu, mas só acendeu porque Deus apertou o interruptor. Deus abriu o coração para ela atender, e ela então atendeu. Há um mover do Espírito antes. Esse é o chamado especial, ou a revelação especial. Alguém que vem para Cristo, ele vem, ele quer ir, mas ele só pode ir caso Deus antes, pelo Espírito, mova o coração e mexa nas disposições espirituais para esse alguém entender o Evangelho. Por que é assim, pastor? Então, é assim porque na condição de pecadores, nós estamos mortos. E se nós estamos mortos, a gente não pode, a partir de nós mesmos, dar o passo em direção a Deus. Ou Deus nos predispõe a isso, e aí a gente vai, ou se Deus não nos predispor a isso, a gente não vai. Revelação geral, obra da criação aponta, existe um Criador. Revelação especial, Jesus Cristo é o Salvador. Apenas conhecer a Deus como Criador, Deus como Criador, não é suficiente para salvar. Precisa conhecer Jesus Cristo como Salvador. E alguém só pode conhecer Jesus por uma revelação especial. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses dois aspectos? Revelação geral, revelação especial? Está claro isso? Diga, Dilema. Pastor, boa noite. Boa noite. Uma pergunta. Levando em conta que a gente gradua aquilo que é bom, é porque existe um padrão de bondade. Se a gente gradua aquilo que é belo, é porque existe um padrão de beleza. Ok. E se a gente toma a decisão em função de um princípio moral, é porque existe o padrão da moralidade. Okay. A gente poderia dizer que existe um terceiro tipo de revelação, que seria a revelação da consciência, visto que Paulo fala lá em Romanos que a lei de Deus está cravada em nossos corações? Revelação da consciência? Sim. Não sei se existe uma terceira lei. Não, terceira lei, né? Colocaria tipo, né? Um tipo de revelação. Eu não afirmaria dessa maneira. A gente pode entender, sim, uma revelação, algo na consciência, mas é junto com essa revelação especial, desse entendimento espiritual, porque aí acaba juntando todos esses aspectos, né? Quer dizer, o indivíduo entende, ele entende porque Deus o chama. E quando Deus o chama e ele entende, cai a ficha. E ele diz assim: nossa, como é que eu não entendi isso antes? Então, todos os aspectos da obra da salvação,
E aqueles itens todos, né, que a gente viu aqui, eles não acontecem, é importante dizer isso que eu acabei não dizendo, eles não acontecem tipo 3, 4, 5, 10 dias, um mês, um ano depois. Eles vão acontecendo em cadeia, imediatamente, um após o outro. Todos esses aspectos acontecem concomitantemente, embora um venha antes do outro. Assim como você aperta o interruptor e a lâmpada acende, você não vê o tempo que gasta para isso acontecer. Mas todos esses aspectos, eles acontecem concomitantemente, embora um vai gerando o outro, um é consequência imediata do outro. Então a consciência acaba sendo imediata, Edileno. Ela acaba sendo predisposta a um entendimento, a uma compreensão racional, sim, nesse aspecto, embora Deus não precise que alguém tenha compreensão racional para ele aplicar a obra da salvação. O caso de João Batista no ventre materno. Ele era cheio do Espírito de Deus já no ventre materno. Então, todos aqueles aspectos da salvação é uma ordem lógica e não cronológica, né? Ou seria uma ordem lógica e cronológica? Ela tem uma ordem cronológica, mas não que a gente consiga ver um espaço de tempo entre elas. Mas uma acaba gerando a outra. Regeneração é implantação da vida. Implantou vida, o que acontece com o indivíduo? Ele manifesta a vida. Manifestar a vida é novo nascimento. Não é? Manifestou vida, a conversão é imediata, porque arrependimento e fé aparecem imediatamente. Implantou vida, ele percebe, Deus é santo, eu sou pecador. É automático, mas uma coisa acontece como desencadeando outra. É imediato, é como que fosse automático, uma coisa após a outra, né? No livro, o Kema discute muito esse aspecto da ordem da salvação, as implicações. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, né? Mas aparece sim esse aspecto. Tudo bem? O Siqueira? Pastor, Pois não? eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão, sabe? Qual delas? A questão do chamado. Ok? É porque eu já vi uma pregação, até um pastor presbiteriano mesmo pregando. Eu até já comentei com o senhor que eu não sou de origem presbiteriana, né? Eu vim de pentecostal, passei pela Batista. Uhum. E assim, aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, 4... Ok, deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo 2, 4. Quem quiser abrir, fica à vontade. 1 Timóteo 2, 4. Ok? Aí o contexto aqui, né, para a gente orar, né, para as autoridades, em favor de que se acha investir as autoridades, isso é bem aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aí no 4, vem a seguinte questão: o qual, que é Deus, Sim. deseja que todos os homens sejam salvos, Ok. e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok. Então assim, e aí um outro que eu lembrei agora de cabeça, a questão que todo que nele crê, Ok. né? Sim. Que todo que nele crê Certo. não pereça, Certo. mas tenha vida eterna. 3,16, né? Sim. Então assim, para a pessoa crer, né? Eu com certeza tem que ter uma fagulha. Isso eu até vejo que hoje há muitos cegos espirituais, que não adianta você falar para ela que ela não vai aceitar, ela não vai crer de jeito nenhum. Ok. E isso eu sei que eu vejo muito isso hoje. Certo. Isso está muito claro até hoje. Eu vi uma reportagem hoje, um rapaz jovem lá da Universidade de Harvard lá, falando que ele odeia cristão e ele é a favor de Hamas, e a família dele parece que era cristã, sabe? Ok. Então assim, eu vejo que tem pessoas que elas estão tão cegas, e essa cegueira é espiritual mesmo,
que elas Sim. não vão conseguir, elas não vão. Mas eu vejo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Sim, o desejo texto de Deus, diz que é. e quando fala quem crer, Sim, se crer, a pessoa, vamos supor, ela está crendo, né? É uma coisa, é uma reação que vai ser, aquele que eu fizer crer vai ser. Então assim, sim, quem crer é uma coisa que ela passou o bastão para o homem. Ó, se você não crer, sim. a minha obra está aí, a natureza está aí, a criação está aí, né? Todo mundo é indesculpável. Né? Não, o irmão está correto. Qual que é o ponto aqui, Siqueira? Lembra que eu comecei estabelecendo aqui um pressuposto? O ser humano, no seu estado de pecado, está ferido ou está morto? Então, Ele está ferido ou está morto? Então, é aí que eu tenho, é aí que é a minha dificuldade. Pois é. Exatamente então, mas aí. de acordo com as escrituras, o pecador no seu estado de pecado está ferido ou está morto? Pela passagem que o senhor, o homem está morto. Está morto, ok. Está morto, tá? Como é que um morto vai crer? O morto não consegue fazer nada, né? Não consegue fazer nada. Nem, Então, nem assim, crer, nem descrer, ele está morto e ali ele já vai para o inferno de aí pronto. a gente né? faz até a outra pergunta. O que é que um pecador precisa fazer para ser condenado? Ele não faz, ele já está Ele condenado. já está, né? Então tá. Então assim, de fato, o irmão tem razão. O pecador precisa crer? Precisa. Ele vai crer? Vai. Mas como é que ele vai crer? Igual Lídia, o texto que a gente leu de Atos 16, 14. Deus abriu o coração de Lídia para ela atender as coisas que Paulo dizia. O crer, e isso tem a ver com fé, lembra que eu mostrei ali que fé vai aparecer no item conversão? Tá? Fé vai aparecer no item conversão, e aí a gente vai discutir sobre esse assunto, tá ok? Então assim, o pecador vai crer em Cristo? Vai, claro que vai. Se ele não crer, ele não vai ser salvo. Mas esse crer, ele vem depois, vem como resultado de Deus chamá-lo. Nós nem entramos ainda na regeneração, nós estamos vendo no chamado, tá ok? O texto que o irmão citou, que Deus deseja que todos sejam salvos, pois é, a gente tem algumas dificuldades com alguns textos, e esse é um deles. Paralelo a isso, a gente tem aquele texto em que Jesus diz: olha, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os sinais que aqui estão sendo feitos, as cidades todinhas se converteriam. Lembra desse texto? Por que Jesus não foi lá fazer? Então, até vamos para Nínive. Então, assim, como o povo de Nínive se converteu, assim... Sim. Aí dependeu lá né, de Jonas ir lá e Sim, pregava, arrepender, não sei se se arrepender. Aí eles foram e se arrependeram. Sim, né? Só que depois Deus destruiu Nínive, né? Por causa da pecaminosidade novamente. Mas qual é o ponto aqui? O fato de Deus desejar não implica em Deus fazer. O desejo de Deus não implica necessariamente Deus fazer. Deus deseja que todos sejam salvos? Ok, o texto diz que sim. Por que então que Deus não salva a todos? É que nem todos vão crer. Oi? Na minha visão é que nem todos vão crer. Então, mas observem. Como é que o pecador pode crer? Ele está morto? Então, essa é a grande questão. Ele está morto? Sim ou não? Pelo texto, sim. Sim. Né? Como é que alguém pode crer? Esse alguém só pode crer se Deus o ressuscitar. Para alguém crer, Deus precisa ressuscitar. Se Deus não vai ressuscitar a todos, e não vai, isso implica que, embora Deus deseja que todos sejam salvos, nem todos serão salvos, porque Deus não vai salvar todos. Não é propósito de Deus salvar todos. O propósito de Deus é salvar aqueles que verdadeiramente em Cristo fazem parte da igreja do Senhor de todos os tempos. Aqui eu não estou falando placa de igreja. Em Cristo há um grupo de pecadores que Deus forma para si
e traz para si, e em Cristo aplica a obra da redenção. Sabe, pastor, por que eu toquei nesse assunto? É porque o que às vezes me incomoda um pouco é a questão assim, alguns às vezes não fala, mas pensa, sabe? Porque tem aquela questão que eu acho assim, que a gente tem que ser, o crente tem que ser sim ou não. Sim. Né? Não pode ficar em cima do muro, não. Ok. Então, assim, por exemplo, se o cara, eles já vão estar perdidos, eles já vão para o inferno mesmo, então eu não vou nem pregar para essa turma aí não, porque só que Jesus falou, não, ide pregar a toda criatura. Quem crer, né, e for batizado será salvo. E às vezes eu fico vendo assim, poxa vida, o pessoal acaba caindo num marasmo de não querer pregar, de não querer sair, ir para a praça, sabe, ir pregar na praça e sair e pregar o evangelho mesmo, sabe? Não, mas essa forma de pensar aí não é uma forma bíblica. O fato da gente fazer o que é certo não pode nos levar a fazer o que é errado. Tá? Não tem como. O que é certo, a gente precisa fazer. A gente vai tratar aqui, esse tipo de pergunta vai surgir novamente lá na frente, quando a gente entrar na justificação. Por exemplo, em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Aí o camarada fala assim, então se todos os meus pecados estão perdoados, eu posso cair na gandaia, que já está tudo resolvido. Ok? Não pode cair na gandaia. Você tem que entender como que de fato a coisa funciona. E para isso que a gente vai estudar a doutrina bíblica da salvação. Tá? Então vamos fechar esse aspecto. Olha só, o pecador precisa crer? Precisa. Ele vai crer? Vai. Ele vai abraçar a Deus? Vai. Só que ele só vai fazer isso como resultado de uma obra que o próprio Deus faz nele através da revelação especial. Se não houver essa revelação especial, o pecador não vai se voltar para Deus, em hipótese alguma. Por quê? Porque ele encontra-se espiritualmente morto. E morto não anda, não pensa, não vê, não deseja, não faz nada, absolutamente nada. O texto diz que Deus deseja que todos sejam salvos? Diz, mas Deus vai salvar todos? Não vai. Não vai. Depende de Deus ou depende do homem ser salvo? De Deus. De Deus. Agora, então a gente tem uma dificuldade aí. Então, pastor, o senhor falou até a questão do que não, eu já estou salvo mesmo, deixa eu... não, a gente vai tratar disso. Então, a questão que também a Bíblia fala que muitos se desviariam, né? Se desviou porque estava no caminho. E quem desvia estava no caminho, do caminho ele desviou. Então, aí a Bíblia fala que muitos, e até se Deus não abreviasse os dias... Né? Não, mas aí esse abreviar os dias é outra coisa. Muitos não suportariam. Aí é outra coisa. Tá? E cairiam. Tá ok? Tá bom. Tá? Lá atrás. Boa noite. Boa noite. Pastor, revelação geral, revelação especial, graça geral, graça especial, são termos equivalentes? Não. São correlatos, mas não são equivalentes. O que a gente chama de graça comum, né? Graça comum, isso. É Deus dar chuva, por exemplo, para um traficante, para um incrédulo, para um ateu. Tem um crente lá que tem uma roça de melancia e tem um ateu que vive praguejando contra Deus. Ele tem também uma roça de melancia e tem uma divisória lá na cerca. Quando vem chuva, a chuva cai só sobre a roça do crente, sim ou não? Isso é graça comum. Deus abençoa a todos, indistintamente. Agora, com a graça especial dos benefícios da salvação, da obra de Cristo, isso tem a ver com aqueles que Deus verdadeiramente em Cristo salvou. A graça especial, Deus reserva só para aqueles que são do Senhor. A graça comum é para todo mundo. O calor vem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, né? Tudo vem para todo mundo. Graça comum. Tá ok? A revelação geral é a ideia de que o ser humano é capaz de olhar para a obra da criação e dizer assim, alguém criou isso, existe um Criador por trás disso.
mas não é suficiente para salvar. Precisa da graça, aliás, da revelação especial. Sem a revelação especial, ninguém vai compreender a obra de Cristo e a obra que Jesus realizou na cruz em nosso favor. Ok? Deixa eu ir adiante. Eu acho que alguns pontos aqui, Siqueira, pode ajudar ainda um pouquinho mais nessas suas colaborações aí. Posso seguir, irmãos? Vamos adiante aqui então. Tá, então Deus como Criador e Deus como Salvador, são coisas distintas, tá? O Filho de Deus entende que há uma obra de salvação em Cristo, e esse autor da salvação é também o autor da criação, sem nenhuma sombra de dúvidas. Mas o incrédulo, o ímpio, ele tem muita dificuldade de adorar o Deus Criador. Ele não consegue adorar o Deus Criador, ele não sabe quem é o Deus Criador, ele não conhece o Deus Criador, tá? Mas ele é capaz de saber que existe um Criador. Resposta ao chamado, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem o que os teólogos chamam aí de vocação externa e a vocação interna, né? E entra um pouco naquilo que o Siqueira colocou. A vocação externa é o chamado a todos, mas sem ação sobrenatural do Espírito Santo no coração do pecador. Então você encontra, por exemplo, Marcos 16:16. O que é que nós temos em Marcos 16:16? É a ordenança de Jesus para distribuir o evangelho a todos. Vamos lá, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, aliás, seria 16:15, tá? Eu coloquei errado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o resultado está aí, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então vejam só, a vocação é externa. Em que sentido? No sentido de que o evangelho deve ser anunciado a toda criatura, indistintamente, né? Aí, Siqueira, o camarada que diz assim: se é Deus que salva, então eu não vou fazer nada. Tá, então se Jesus disse que a igreja precisa fazer isso, se a igreja não fizer, como é que a gente chama quando Deus ordena uma coisa e as pessoas não fazem essa coisa? Qual é o nome que a gente dá a isso? Desobediência. Desobediência é o quê? É pecado. Então, o indivíduo que se nega a pregar o evangelho porque ele crê que é Deus que vai fazer a obra, em si ele está pecando contra o Senhor. Tá? Então, assim, isso é fácil de corrigir. Isso tem nome, é pecado, é desobediência, é rebeldia, né? É aversão a Deus, né? Mas o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, tá? Veja Atos 17:30, corrija lá, tá, irmãos? Atos 16:15 e 16, tá? Ficou faltando o 15 ali. Atos 7:30 e 31, a gente encontra lá o apóstolo Paulo, naquela pregação dele em Atenas. Vejam que interessante, quando Paulo prega e ele faz a seguinte afirmação, ó. Atos 17:30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, o que é que Deus está fazendo aqui através de Paulo? Paulo está pregando o evangelho em Atenas e está dizendo que Deus ordenou e notificou a todos os homens em toda parte que se arrependam. O que é isso? Isso é o chamado externo, é a vocação externa. Tem aquele versículo também, né, que a gente às vezes usa também, muitos são chamados, o muitos aqui está no sentido de todos. É a ideia da pregação do evangelho a todos indistintamente. E como é que diferencia a vocação externa da vocação interna? Também chamada de vocação eficaz. A vocação eficaz é o chamado especial do Espírito, habilitando o pecador ao entendimento espiritual. Então, uma coisa é um pecador ouvir o chamado de Deus através de um ouvido e passa no entendimento, na mente dele, não é? Mas isso não tem sentido para ele. O que é necessário acontecer? É necessário que esse pecador, ao ouvir a mensagem, essa mensagem não seja tão somente externa, mas ela atinja a alma. Penetre profundamente. Aqui é a vocação
especial ou vocação eficaz, como alguns teólogos também utilizam, né? A vocação interna. E aí o texto de Atos 13:48 é um texto clássico, né, que a gente utiliza para isso. Vejam que interessante. Atos capítulo 13, versículo 48. O apóstolo Paulo está com Barnabé pregando o evangelho entre os gentios, e aí, depois que eles pregam o evangelho, o versículo 48 registra o seguinte, ó: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram. Eles creram? Sim ou não? Está escrito aí que eles creram? Mas quais foram os que creram? O versículo diz, ó: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Destinado aqui é ordenado, é pré-ordenado. Então vejam, você tem uma multidão de gente ouvindo uma pregação, e essa multidão de gente ouve, todos ouvem a mesma pregação, mas uma parte dessa multidão, de acordo com o texto, havia sido destinado por Deus, ordenado por Deus para crer. Uma outra parte não foi ordenada por Deus para crer. E quem então creu? Os que foram destinados, ordenados, estabelecidos por Deus para crer. O que é isso? Isso é o que é chamado de vocação interna, é a vocação eficaz. E é assim que acontece. Você prega o evangelho às vezes para 3, 4, 10 amigos seus, e alguns olham e falam, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas outros olham aquela mensagem e dizem assim, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Qual é a diferença entre um e outro? Um ouviu apenas o externo, o outro foi tocado internamente. Ele entendeu o evangelho. Na cruz, quando Jesus foi crucificado, à sua direita e à sua esquerda tem um exemplo de alguém que entendeu o evangelho e um exemplo de alguém que não entendeu o evangelho. Inclusive eu citei isso acho que no domingo pela manhã. Os dois ladrões crucificados com Cristo falavam as mesmas asneiras, as mesmas bobagens, os mesmos impropérios para Jesus quando os três foram crucificados. Mais próximo do horário da morte, eles foram crucificados por volta de 9 da manhã, e a morte de Jesus acontece às 3 da tarde. Mais próximo, um daqueles que havia dito os mesmos impropérios, havia tirado sarro de Jesus, falado as mesmas bobagens, olha para o outro ladrão e começa a discutir com o outro ladrão e diz para o outro ladrão, fala, olha, o que nós estamos fazendo aqui, os nossos atos merecem, mas esse Jesus aí, ele não deveria estar aqui, ele não fez nada para estar aqui. Ele é justo. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. E aí ele olha para Jesus e ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. De onde esse camarada entendeu que Jesus era Senhor? De onde ele entendeu que Jesus ia voltar? De onde ele entendeu e ele tirou que Jesus tinha um reino? E que o único jeito dele ir para o reino era Jesus levá-lo? De onde? Isso é vocação eficaz. O chamado vai para todos. Aqueles que Deus, na sua infinita misericórdia, destinou-os para a salvação, eles vão crer. Eles vão crer. Mas Deus precisa primeiro, para eles crer, iniciar o processo. Apertar ali o botão. Está claro isso, gente? Presbítero Fábio, depois... Vamos lá. Tá, essa questão do chamado, pastor, e até acho que a dúvida maior do Siqueira é relacionada à questão da doutrina da eleição. Deus escolheu aqueles que Ele quer que sejam salvos, né? Então, é Deus que escolhe, né? Eu me lembro quando
foi falado na liturgia de domingo aquele texto lá em Isaías 6, quando o profeta se coloca à disposição de Deus, e Deus o encaminha para pregar a palavra, mas ele adverte, olha, muitos ouvirão e não crerão, não entenderão, enxergarão, mas não compreenderão o que você vai anunciar, mas vai e anuncia. Sim. Alguns vão entender, alguns vão crer. Certo. Mas a maioria não. Então isso está muito relacionado à doutrina da eleição, né? Sim, Deus já determinou e escolheu aqueles que serão salvos, que estarão com ele por toda a eternidade. Agora, muitos precisam ainda ser alcançados, e para isso nós precisamos anunciar. Muitos salvos ainda não conheceram a Cristo, não se converteram, então para isso a igreja tem essa missão de anunciar a palavra. Mas nós acho que é importante, certamente o senhor vai falar isso mais à frente, mas isso está intimamente relacionado à questão da doutrina da eleição, né? De que Deus, de fato... Fábio, tá relacionado. Eu não vou tratar desse assunto propriamente dito, porque não é o foco, né? Sim. Mas perifericamente mas a gente vai acabar mexendo com isso. Só com base na dúvida. Para tratar bem sobre essa questão, se alguém quiser entender bem eu diria, a doutrina da eleição é difícil da gente... Gente, não é difícil de entender a doutrina da eleição, é difícil de engolir. Sim. É difícil de passar aqui, passar aqui. Ela é fácil de entender. A doutrina da eleição a gente entende assim: qual é o pecador que a partir de si mesmo pode ser salvo? Vou perguntar de novo. Qual é o pecador que a partir de si mesmo pode ser salvo? Se Deus não escolher salvar aqueles que Ele quer salvar, quem vai ser salvo? Leia Efésios capítulo 2, aliás, capítulo 1. Tá? Ah, pastor, mas então, é difícil aqui, de engolir. É aqui que a coisa tem dificuldade de passar. Tá? Vai lá, Jorge. Eu estou vendo aqui em 1 Timóteo também, eu vejo que lá logo no primeiro versículo do capítulo 2 já fala, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, e assim por diante, até chegar lá no versículo 4, né? Então eu acho que isso daí já responde bem, né? Que nem o pastor está dizendo, é o interruptor, já é o toque do interruptor ali. Porque é onde o apóstolo Paulo está pedindo para que se faça as orações e as súplicas, né? Em favor de todos. Em favor de todos, né? Mas nem todos não vão aceitar. O todo sempre vai aparecer, então, mas é isso que eu falo, mas aqui ele pede em favor de todos. E você não vai deixar de pregar o evangelho por causa de um ou por causa de outro. Não, não pode, né? Não sabemos. Se estivesse era mais fácil, né? Se tivesse era mais fácil. Vamos lá. Graça especial do Espírito. Então vamos, um quadro aqui, eu acho que ajuda para a gente também firmar essa questão. Vamos lá. Qual é a diferença entre graça de Cristo e graça do Espírito, irmãos? A graça de Cristo, de certa forma eu já introduzi esse assunto. A graça de Cristo foi feita fora de nós, tá? É extra. E a graça do Espírito é intra, é dentro de nós, tá bom? A graça de Cristo foi realizada lá na cruz do Calvário, e a graça do Espírito é realizada dentro da alma, lá o que a gente chama de coração, né? Quando a gente fala coração, obviamente nós não estamos falando esse órgão musculoso aqui que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Nós estamos falando da essência do ser humano, é na alma, é no mais profundo, tá? Então a graça do Espírito precisa tomar a graça de Cristo e precisa trazer a graça de Cristo para o coração do pecador. Tá? A eficácia da obra realizada por Cristo na cruz vai se concretizar na eficácia da aplicação da obra do Espírito sobre o pecador que Deus olha e chama para a salvação. Ou Deus faz isso, ou não tem salvação. Ou Deus ressuscita alguém, ou Deus aplica essa obra, ou Deus chama o pecador, ou ele não vem. A semelhança do que aconteceu com Lázaro dentro lá do túmulo, né? Jesus manda tirar a pedra e Lázaro está morto, e Jesus então chama Lázaro lá de dentro e diz, Lázaro vem, e aí Lázaro vem. Obviamente se Jesus não chama Lázaro, Lázaro ia continuar deitado morto. Ele não conseguiria, em hipótese alguma, levantar e sair sozinho. Ele só levanta e só sai, ele só reage ao chamado. Deus chama
e o pecador vem. Resposta a resposta nós damos, mas nós só damos a resposta quando Deus inicia esse processo, tá? Então essa é a graça especial do Espírito. Então a gente tem duas obras aqui, uma obra de Cristo realizada na cruz do Calvário e a obra do Espírito, que é tomar essa obra de Cristo e nos vestir da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, tá ok? Muito bem, seguindo, né, a graça especial do Espírito, olhando de uma outra forma, né? Então a gente tem ali o Pai, o Filho e o Espírito, e você tem o homenzinho ali que é um pecador, perdido, condenado, morto na sua vida espiritual. Então o que o Espírito faz? O Espírito vai a Cristo na cruz, né, e toma a obra de Cristo na cruz e aplica sobre o pecador. Veja o quanto que isso é importante, irmãos, que é o seguinte, quando Cristo é levantado na cruz, o que acontece na cruz? Cristo se torna uma espécie de receptáculo de pecados, tá ok? Ele se torna esse receptáculo de pecados. E aí, os pecados da igreja são colocados e transferidos para Jesus. Então, pensa, por exemplo, quantos pecados eu tenho? Quantos pecados eu cometi já contra a santidade de Deus? O que é que Deus faz? Ele pega os meus pecados e coloca sobre Cristo, e Cristo os recebe na cruz, e Cristo morre na cruz. Ao morrer na cruz, os meus pecados são mortos juntamente com Cristo. O que é que o Espírito faz? O Espírito pega essa justiça, essa obra perfeita de Cristo e me veste dessa obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. E quando eu sou revestido dessa obra de Cristo, não é? Eu sou chamado para isso, essa obra vai ser revestida pelo Espírito em mim e vai se desencadear aqueles aspectos que a gente vai ver depois. Cai a minha ficha e eu me volto para o Senhor. Então eu sou chamado, e o chamado é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A gente pode juntar todos os pregadores do planeta de todos os tempos para tentar convencer um pecador do seu estado de pecado que ele precisa de Cristo. A quantidade de pregadores não vai ser suficiente para converter ou convencer esse pecador. Só o Espírito de Deus é que faz uma obra sobrenatural sobre ele. Tá claro isso? Ok? Tá. Tendo dito isso, irmãos, a gente parte aqui para, já finalizando, né, entrando aqui em 3 aspectos, e eu quero utilizar Atos capítulo 16, versículo 14, para isso. É aquele texto que Lídia entende o Evangelho, né? O Senhor abriu o coração de Lídia para ela atender as coisas que Paulo dizia, para dizer 3 coisas importantes aqui. Olha. Essa graça do Espírito é uma graça poderosa, tá? É uma graça divina, é uma graça de poder. Ela é capaz de destruir toda obra maligna e restaurar o pecador da corrupção do pecado. Então, se você considerar, por exemplo, que as forças espirituais do mal, né, cegou o entendimento dos incrédulos, isso é 2 Coríntios 4:4, para que os incrédulos não vejam a luz da glória de Cristo e seja salvo. A graça poderosa do Espírito faz o quê? Liberta esse pecador dessas amarras satânicas, né? E limpa esse pecador, limpa os seus olhos e ele passa a enxergar. Obra satânica não pode impedir alguém de ser convertido ao Senhor, de ser regenerado. Louvado seja Deus, né? Não pode. Aqueles que Deus intenta salvar, Deus os salvará. A graça do Espírito é uma graça poderosa. O chamado, ele vem mesmo, é poderoso, ele atua, ele é eficaz, ele cumpre o propósito. Segundo, a graça do Espírito é soberana. Não tem como a gente saber. Por isso que tem que pregar o Evangelho para todo mundo mesmo, Siqueira, Fábio, né? O Espírito aplica a obra de Cristo em quem quer, quando quer, do jeito que quer. Eu já contei para os irmãos aqui, né? Uma vez, deixa eu repetir, rapidão, sempre tem gente que não ouviu, e Deus trabalhou comigo nisso. Eu tive que aprender, até por conta da minha própria arrogância espiritual.
No meu primeiro pastorado, eu ensinei uma família lá, uns 3 meses do Evangelho. 3 gerações, era uma adolescente, a mãe e a avó da adolescente, né? A mãe, os irmãos entenderam, né? Uma adolescente, a mãe da adolescente e a mãe da adolescente. 3 meses na casa desse pessoal, indo lá ensinar o Evangelho para eles. E um dia eu falei para Deus assim, Senhor, eu acho que eu já ensinei tudo. Eu já ensinei tudo, eu acho que não tem mais o que eu ensinar para eles, eu já ensinei tudo. E eu achei que pelo tempo que eles me suportaram para ir lá, para ensiná-los, eles iam entender o Evangelho, Patrícia. Eu achei que eu ia sair depois de um processo ali, com aquele pessoal convertido. E aí um dia eu falei para Deus, assim, ó, já ensinei tudo que eu tinha para ensinar, eu não vou mais lá não. E aí fui lá, despedi, falei que eu estava à disposição, se precisasse de mim, e aí não fui mais. Passou 1 ano e meio, a Marlene, que é a esposa de um presbítero lá na igreja, falou assim, ô pastor, a Duda, a filha e a mãe se converteram. Aí eu falei, não acredito, converteram? Aonde? Na Assembleia de Deus. Não, você tá falando sério? Tô. Vai lá para o senhor ver. 1 ano e meio depois. Aí eu fui lá. Bati palma. A hora que ela viu que era eu, lá do fundo, ela falou assim, ô irmão. Ela lia tarô, essas coisas místicas, sabe? E uma das vezes que eu desafiei as mulheres para se entregar a Cristo, ela falou para mim assim, pastor, eu não posso abrir mão das minhas coisas. Eu vivo disso, isso é minha crença. Não tem como eu abrir mão. Sinto muito. É muito legal o senhor vir aqui e tudo, ensinar a gente, mas não tem como. Eu não posso. Eu prefiro ficar com as minhas coisas. Isso que me trouxe assim um certo desânimo, sabe? Aí 1 ano e meio depois, eu falei assim para Deus, puxa Senhor, eu fui lá 3 meses, ensinei o Evangelho para eles 3 meses. E o Senhor agora, 1 ano e meio depois, eles vão converter na outra igreja. Noutra igreja. Aí ela falou para mim assim, pastor, o senhor não acredita, mas quando a gente entendeu o Evangelho, tudo que o senhor ensinou para a gente aqui fez sentido. Tudo que o senhor ensinou fez sentido. 1 ano e meio depois, a semente foi semeada, 1 ano e meio depois é que fez sentido. O outro caso, de um casal, a moça tinha se afastado do Evangelho, o casal da igreja, e eles tinham uma filha casada, e essa filha casada se afastou do Evangelho. E ela casou com um rapaz que tinha uma vida, família toda muito católica, né? E aí fiz amizade com eles e fui fazer uma visita, propus para fazer uma série de estudos, e aí eu dei 4 estudos para eles, os mesmos estudos que vocês fizeram, né? E esse estudo eu estou dando aqui na igreja, vira mexe alguém faz esses estudos comigo, e aí quando chega no último estudo, que a gente oferece o Evangelho para a pessoa, para ver se a pessoa quer se entregar a Jesus, né, e tal. E aí eu me preparei, falei, dessa vez o fulano vai, eu vou laçar o fulano aqui, né, ele não me escapa. E aí é o último estudo, e quando eu lancei o desafio para eles, eu falei, quer entregar sua vida para Cristo, Wilson? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu já fiz isso. Aí sabe um sentimento que passou assim no meu coração? Tipo assim, eu não estava presente quando ele fez isso. Gente, eu falo isso hoje dando risada, né? Mas eu chorei por conta dessas coisas. Porque num determinado momento da minha vida pastoral, a gente pensa que a gente pode produzir alguma coisa, espiritualmente falando, forte, importante, que a gente pode causar transformação na mente, no coração de alguém. Gente, isso é obra do Espírito quando, com quem, do jeito que Ele quer. Isso é soberania de Deus. Ele faz com quem quer, do jeito que quer, na hora que quer.
Eu já chorei por conta disso, dizendo a Deus, que miséria, que porcaria de gente que a gente é, achando que a gente pode ser alguma coisa, achar que a gente pode fazer a obra. A graça é soberana do Espírito de Deus. Deus abriu o coração de Lídia para ela atender as coisas que Paulo dizia. Se Deus não tivesse feito isso, se o Espírito de Deus não tivesse, ela não teria entendido o Evangelho, tá? E por fim, a graça, ela também é vitoriosa, ou também chamada irresistível. Por quê? O pecador que recebe sobre si a aplicação da obra, não é capaz de resistir, é irresistível, ele não consegue resistir. Ele vai desejar. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que Deus viola a vontade do pecador e o pecador vai obrigado para o céu? Eu fico tentando imaginar um pecador lá no céu, no canto, encostado, de braço cruzado, emburrado e dizendo, eu queria estar no inferno. Não é, Luciano? Não é? Porque se Deus obriga o sujeito, ele não quer ir para o céu, ele quer ir para o inferno, Deus arrasta o cara e o cara está gritando para querer ir para o inferno. Qual é o cabimento disso? Não tem cabimento um negócio desse. Então qual é a ideia? A ideia é que a graça de Deus é tão vitoriosa sobre o pecador, que quando o pecador percebe quem é Cristo e as obras que Cristo realizou por ele, ele se derrete por Jesus. Ele vai a Cristo, ele se entrega, ele responde, ele se aproxima de joelhos e ele diz, ah, miserável homem que sou, mas que graça maravilhosa que o Senhor tem por mim, para me salvar esse pobre e miserável pecador. Tá? Então a graça do Espírito é poderosa, é soberana e é vitoriosa. Então, irmãos, tudo começa com o chamado de Deus aos pecadores. É uma obra que vem de Deus, é de cima para baixo, não é daqui para lá. Não somos nós que iniciamos o processo, é Deus que inicia o processo. Nós não estamos feridos como que pudéssemos a partir de nós mesmos, mesmo cambaleando, chorando, com dor, né, manifestar algum tipo de iniciativa. Não, nós estamos mortos. O chamado precisa acontecer. Tudo bem? Alguma questão a mais? Está claro isso aí, gente? Entenderam? Pessoal aqui? Tranquilo? Beleza? Certo aí, João? Tudo bem? Jennifer? Pessoal visitante aí? Claudinei, está claro isso aí, Claudinei? Está bem claro para você? Está ok? Então essa é a nossa primeira aula, o chamado, e aí a semana que vem a gente vem com a regeneração. Tem coisa boa aí na regeneração, o ato pelo qual Deus implanta a vida. Tá bom, queridos? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. O presbítero Luciano pode nos elevar a Deus nessa palavra de oração? Então, oremos ali com o presbítero Luciano.